Então, a Bíblia fala em Efésios, né, que existe um eterno propósito. Tudo que acontece na Terra tem um propósito estabelecido por Deus, como está escrito, né? Segundo o propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus desde a eternidade. Então, o propósito de Deus, eles não podem ser frustrados. Esse é o primeiro ponto que a gente entende que existe o propósito. Que propósito é esse? Quando Deus ele cria um homem, quando Deus ele cria a humanidade, mesmo antes do pecado, Deus viu ali que tudo era bom. E Deus ele dá uma ordem, né, para Adão. Não vou nem falar aqui da questão do pecado, mas vamos falar aqui do reino de Deus. Ele fala: olha, você vai se unir à sua mulher e vocês vão se multiplicar, encher a terra e vocês vão sujeitar ela. Qual era o propósito de Deus ali? A gente sabe em Efésios 5 que Paulo diz que Adão e Eva representavam ali Cristo e a igreja. Mas além do Cristo e a igreja, tem as nações ali, os filhos dele. Então, nessa sombra, que Hebreus 10, 1 vai dizer que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo, então nós entendemos o quê? Nós entendemos que, conforme está em Mateus capítulo 25, Jesus falou que o reino de Deus que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, antes do pecado existia um reino. Então, que reino era esse caso Adão não pecasse? Adão iria coabitar com a Eva iria gerar filhos, e esses filhos que estariam na terra iriam encher o mundo. E Adão e Eva, que na sombra representa Cristo e a igreja, né? Grande esse mistério, me refiro a Cristo e a igreja, serão ambos uma só carne, esses dois iriam governar sobre Adão e Eva. Sobre os seus filhos. Adão e Eva iriam governar sobre os seus filhos. E aí Deus iria deixar de visitar o homem e passaria a habitar com os homens. Porque em alguma parte do planeta seria a virada do dia e Deus então iria habitar com os homens. Esse é o propósito que sempre ele quis fazer. Isso está lá em Êxodo, você vê isso acontecer em Apocalipse 21, Deus habitando com os homens. Então o propósito de Deus era habitar com os homens, tendo a regência de Adão e Eva, submetendo ali ao seu governo seus filhos. Muito bem. Adão peca, como ele falou, todo homem, todo ser humano, ele acaba tendo essa natureza pecaminosa. A única diferença que eu vejo aí agora é um plano diferente do que a Bíblia aparentemente apresenta, né? Que está todo mundo perdido. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente não vê exatamente isso acontecendo depois que Jesus volta. Então, o que a gente vê? A gente vê que Deus ele escolhe uma nação, que é a nação de Israel, e diz a Bíblia que Deus conheceu, que Deus elegeu a nação de Israel, e a nação de Israel pecou. Então, eu parto do princípio que a eleição não tem a ver ali, né? Nem fé prevista e nem para ser salvo. Tem a ver com um propósito. E isso não vem de obras, isso vem de Deus, porque se fosse de obras, eu não iria escolher Israel. Deus fala para Israel, não foi porque vocês são numerosos que eu escolhi vocês, mas porque tão somente te amei. Então Deus escolhe Israel para ser um reino de sacerdote. E esse reino de sacerdote era para quê? Para abençoar as outras nações. A Síria, Egito, países esses que aparecem no reino milenar. Então Deus escolheu Israel para abençoar essas nações. Só que Israel também pecou. Essa nação que Deus escolheu, pecou. Que Deus elegeu, pecou. Que Deus conheceu, como está em Amós 4, nenhum povo o conheci, senão somente vocês. Só vocês eu tenho conhecido. Eu tenho, como disse Paulo em Romanos capítulo 11, a nação que Deus escolheu de antemão. Então Deus elegeu essa nação. Mas essa nação pecou, mesmo sendo uma nação eleita. Tudo bem. Aí fica a tribo de Levi ali. Mas aí fica como sombra, de qualquer forma. Fica como sombra por quê? Porque é um sacerdócio carnal, falho, como diz lá em Hebreus capítulo 7. E aí precisaria de vir um outro sacerdócio, porque o reino dele não é um reino temporal. O reino dele é um reino eterno. Que se fosse um reino temporal, Jesus não voltaria ou não viria. Então precisa de um reino eterno. Então esse reino eterno vem na qualidade da ordem de Melquisedeque. E aí agora, esses que fazem parte do corpo de Cristo, dessa nova aliança e dessa descendência abrâmica espiritual que serve para ser bendita para todas as nações,
essa aliança abraâmica, ela agora tem a responsabilidade de ser a geração eleita, sacerdócio real. Mas para sacerdotar quem? Para reinar sobre quem? E aí, quando a gente abre lá em Romanos 8, a gente vê que a criação aguarda a manifestação dos filhos. Que filhos são esses? Filhos que Deus elegeu, que é todo o contexto de Romanos 8. Que ele predestinou, que ele justificou. Filhos que têm o Espírito, porque Deus nos deu o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Agora, esses filhos de Deus que o Senhor elegeu, independente do que eles iriam fazer ou não, porque não é por obra, é pela graça, esses filhos que ele elegeu, eles têm a responsabilidade agora de libertar a criação do cativeiro da corrupção, cujo o inimigo o sujeitou, não por conta da sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, a criação está no cativo, como você citou aí. Ela está cativeira de verdade. Ela está no pecado, mas aí? E aí? Agora acabou a história? O propósito de Deus eterno foi-se embora? Aquele propósito do Éden de Adão e Eva governar sobre os filhos? Não. Deus tem um plano muito maior. E esse plano muito maior, ela envolve esses filhos eleitos dele para libertar a criação do cativeiro da corrupção. E Jesus fala assim, então quando vocês forem um, como eu e o Pai somos um, então o mundo crerá que tu me enviaste. Esse mundo não são os filhos, Jesus não roga pelo mundo, ele roga por aqueles que são teus. Isso é João 17 que estou citando. Para aqueles que o Pai deu para Jesus. Quem o Pai deu para Jesus? Esses que o Pai deu para Jesus, esses jamais o Senhor vai lançar fora, ou seja, eles terão que ir até Jesus. Ele não vai chegar para o Pai e dizer, ó, Pai, isso aqui eu não quero não. Ele vai ter que receber essa pessoa. Esses vêm até Jesus, nascem de novo, Atos 10, 48, né, o 13, 48, e creram todos aqueles que haviam sido destinados. Esse sim é que tem que realmente nascer pela fé, porque só a fé dos eleitos. Então, esses têm o quê? A responsabilidade de manifestar a luz, de ser luz para o mundo, não é luz para filho, é luz para o mundo, para que o mundo venha a glorificar o vosso Pai, o nosso Pai que está no céu. E aí Jesus vem, tem o arrebatamento da igreja e tem o tribunal de Cristo. Estou só sintetizando aqui, tem vários textos, tá? E nesse tribunal, o que acontece? A igreja não passa por esse tribunal de juízo que está lá em Mateus 25, ovelhas e bodes. Porque a igreja já está glorificada, não faz sentido a igreja ser julgada. Vai para a esquerda, vai para a direita, a igreja já está glorificada com Jesus. Quem Deus está julgando ali, conforme Ezequiel 34? São as nações. As ovelhas ali são as nações que ajudaram os irmãos de Jesus. E aí nós chegamos e entramos nos textos de Apocalipse 20, esse que você citou, não necessariamente esse, mas de Apocalipse 5, 9, que eles reinarão sobre a terra, e a gente vê a igreja reinando sobre as nações. E aí vamos entrar em vários textos proféticos ali, de Isaías, de Ezequiel, de Zacarias, que mostra essas nações se submetendo ao poderio da igreja, desses eleitos aí. Então, claro, tem diversos textos que a gente pode citar, né, a respeito disso. Tem dúvidas, porque é aquilo que o irmão falou, bom, mas aí se todo mundo está condenado, como é que faz a história? Né? Então, se está condenado, então eles não tinham nem que aparecer lá depois da volta de Jesus. Só tinha que ter igreja. Esse foi o problema da reforma. A reforma ela não contempla as nações, nem Calvino e nem Armínio, por isso os dois estão errados. Ele só contempla a igreja, só filho de Deus. Beleza. Se eu não tivesse um entendimento dos profetas, se eu não lesse os profetas, eu também iria achar assim. Mas eu tenho os profetas nas mãos, eu estou lendo o que eles estão profetizando. E o que eles estão profetizando não tem nada a ver com o que Armínio e Calvino prega. Me parece que a palavra de salvação só vai até Jesus voltar. Depois Jesus volta, ninguém mais sabe o que acontece. Fica tudo no escuro. É só ser salvo. Mas só que não é isso que eu vejo nas Escrituras. E aí eu vou querer entender, até com a visão, né, do irmão Paulo, o que ele pensa. A gente vai trazer os textos aqui. Né? O que você pensa acerca desse texto que fala dessas nações, desse pessoal? Né? Como que se encaixa isso
nesta visão, tem como coadunar, né? Tem como costurar esses textos, porque a impressão que dá é como se falasse assim, Paulo, né? Olha, depois da ponte falta de Jesus. Só tem casa, tá? É só casa, é Jesus e as casas, né? Que somos nós, é só casa. Mas aí eu olho para a Bíblia e vejo casa, apartamento, kitnet, um monte de coisa, né? Eu vou te perguntar, de onde surgiu essa galera aqui que não está glorificada? Aí a gente vai começar a entender que eu estudo a salvação de trás para frente. E de não acordo apenas. com o que você está dizendo, então você não está negando a eleição e a predestinação. Não, eu creio na predestinação pela graça, sem ser pela obra. Paulo falou isso. Mas para um propósito. Para a vocação ministerial, a santa vocação de ser rei sacerdote. Tá. Mas eu vou reinar sobre quem? Não é sobre anjos. Deus não deixa no reino aos anjos, Hebreus 2. Eu tenho que reinar sobre alguém. E não é sobre filho, reinando sobre filho. O único rei dos reis é Jesus. Entendi. Ele é o rei que reina sobre reis. Eu não reino sobre reis. Eu não vou sacerdotar sobre sacerdotes. O único que sacerdota sobre sacerdote é o sumo sacerdote, que é Jesus. Eu não sou sumo sacerdote. Então eu creio na eleição, eu creio na predestinação, eu creio que tudo, o novo nascimento é Deus quem faz, a fé é o dom que só Deus dá, eu só creio porque Deus quis que eu cresça, né? Eu creio em tudo isso que você está falando aí. Nesse aspecto, Calvino está certo, nesse aspecto. O problema é que eles não, tanto Calvino como Armínio não contemplavam as nações. E essa equação eles não fecham, não adianta. Eles não fecham. Aí vai ter que realmente condenar um monte de galera. Aí Calvino condena os que não creem e Armínio condena também os que não creem. No fim, os dois andando juntos. Só que um acredita no livre-arbítrio, outro não. Mas no final das contas, no final da história, só tem igreja. Só que Calvino e Armínio não estudam Apocalipse. Não estudam profetas. Esse é o problema. Então a gente vai entrar aqui num campo que essas questões terão que ser respondidas. E eu acredito que a gente vai fazer uma conversa bem interessante aqui sobre isso. Legal, legal. PC, pode, se quiser contrapor, se quiser botar a tua opinião sobre isso, fica à vontade. Estou surpreso com as afirmações do Igor, porque, pelo que me parece, né, a gente tem mais coisas em comum do que diferenças. Né? Eu também percebi isso. Então, há pequenos detalhes sobre os quais a gente vai divergir, mas é normal e isso é natural. Em relação a essa questão das nações, Calvino, Armínio não contemplar as nações, eu vou ser bem sincero com você, viu, Igor? Vou ser bem honesto com você. Eu estou pouco me lixando para Calvino e para Armínio. Amém, eu também. Você pode até se assustar com isso que eu acabei de afirmar agora. Eu estou pouco me lixando, eu sou calvinista no que diz respeito a evangelho, a salvação. Eu não sou calvinista em todos os pontos que o calvinismo defende, entende? Então, no que diz respeito a evangelho, aquilo que a Bíblia expressa como sendo evangelho, eu sou calvinista, 100% calvinista. Do fio do cabelo até o dedão do pé, eu sou calvinista. Agora, eu estou um pouco me lixando por que Calvino disse ou deixou de dizer, o que Armínio disse ou deixou de dizer. Eu cito os dois, querido. Eu só cito os dois, porque quando a gente vai falar de salvação, você é testemunha disso, ele só bota os dois na equação. Você sabe disso. Como que se os caras fossem os homens desse assunto. E não é. É igual às 2.300 tarde de manhã. Quando você bota no Google, só aparece Adventista sétimo dia. Parece que eles tomaram posse desse assunto. Não é? Tomaram posse porque foi eles que criaram essa aberração. Pois é. Não, mas os 2.300 tarde de manhã está na Bíblia. Assim como predestinação está na Bíblia. E eles, parece que só eles são os porta-vozes disso aí. E não é. Eles chegaram na igreja agora, pô. Eles são mais novos do que a descoberta do Brasil. A história da igreja tem 1.500 anos. Mas pode continuar, eu te interrompi, querido. Pode continuar. Não, de boa. Tá tranquilo aqui. Eu acho que desse jeito o debate funciona, né? Não com aquelas regras fixas, né? Inflexíveis, onde cada um tem um tempinho cronometrado para poder falar. Encerrou seu tempo. Mas não terminei meu raciocínio. Não, tem que parar. Passa para o outro. Aí o outro, da mesma forma, não termina o raciocínio. Não, passa para o outro. Não, eu não gosto disso. A forma como você está conduzindo o debate, o Wagner, é muito boa. Excelente, excelente. Obrigado. Bom, deixa eu só contestar de uma forma respeitosa o Igor,
quando ele diz que as nações não foram contempladas. Eu leio um texto aqui em Gálatas, capítulo 3, e um próprio texto que você citou depois, Igor, de Apocalipse 5, que é muitíssimo interessante. Primeiro, Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 29. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Amém. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu faço essa observação, objetando o Igor, mas assim, com muita tranquilidade, com muito respeito, a gente está aqui discutindo. Me surpreendi com alguns pontos de vista que você postulou aí. Eu não imaginava que você pensava do jeito que você pensa em relação a muitas coisas. Concordo com você na maioria das coisas que você afirmou aí, mas eu tenho que dizer o seguinte, Igor. O Novo Testamento, especialmente Paulo, nós sabemos disso, ele contempla as nações. Está aqui, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Eleitos. Esses são os eleitos. Não, sim, são os eleitos. Esses que aceitaram Jesus aí, não aceitaram porque o Senhor o destinou a aceitar? Ele está falando, das nações do mundo, eu tenho um monte de eleito. E vocês agora fazem parte do corpo, e não é só para judeu agora. Mas é justamente isso que eu quero ressaltar. Quando ele diz aqui, olha, não pode haver judeu nem grego. Não pode. Quando ele diz grego, você sabe muito bem, agora eu vou rezar Pai Nosso para Vigário. Quando ele diz grego, ele está ampliando o conceito de grego. Né? Para fazer parte do corpo de Cristo não precisa de nacionalidade, tá certo? Exatamente isso. Ou seja, está implícita a ideia nesse conceito aqui de grego, ou seja, uma ampliação daquilo que vem a ser povo de Deus. Sim, eu creio nisso. Porque como você citou Apocalipse 5:9, entendeu? Apocalipse 5:9 deixa claro toda isso. Língua, povo, tribo, nação, raça, esses foram comprados com sangue. Os dois textos que você citou estão falando de texto para eleitos de Deus. Não, eleitos de Deus de todas as nações. Mas Deus não elegeu todas as nações. De todas as nações, o Senhor elegeu pessoas. Isso que eu estou dizendo. Deus não elegeu todas as nações. Ele elegeu pessoas de todas as nações. É isso que eu estou te falando. É porque o próprio texto do Apocalipse deixa isso implícito aqui. Ó. Eu quero ler o texto. Apocalipse 5, verso 9. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. E para o nosso Deus, né? Homens que procedem. Perfeito. Ele não comprou toda a nação, ele não comprou toda a tribo, ele não comprou todo o povo, ele não comprou toda a nação. Eu sei disso. Mas é que eu estou falando. Então, quando você diz que a Calvino, o Armínio, não contemplou as nações, eu estou um pouco me lixando, porque Calvino falou se realmente ele não contemplou as nações ou não, Armínio também não. Estou um pouco me lixando porque eles falaram. Eu quero saber o que a Bíblia está dizendo acerca disso. Mas quando eu falo nação, Paulo, eu não estou falando as nações no sentido de Deus, ele, no meio das nações, salvar pessoas. Eu não estou falando isso. Quando eu falo das nações, eu estou me referindo, e os textos que você citou, você viu que eu estou concordando com você com tudo que você está falando, né? Quando eu estou dizendo que Deus, aliás, a maioria dos teólogos hoje não contempla as nações, que essa igreja que foi comprada pelo sangue vai reinar sobre elas. É isso que eu estou dizendo, que é o que está lá em Apocalipse 2:26. Ao que vencer, darei poder para que vocês governem sobre as nações. Ao que vencer, está falando pós-vinda dele. As nações do reino. Eu não estou falando de pessoas das nações que foram chamadas para fazerem parte do corpo de Cristo. Eu estou falando das nações que o corpo de Cristo eleito, dentre as nações, vão reinar sobre elas. Porque essa expressão nação está na Bíblia. Não é minha. É isso que eu estou te dizendo. Pós-vinda de Jesus, como é que vai ficar a história da humanidade? Igreja e nação. Eu estou enxergando claramente as nações pós-vinda de Jesus. Não, agora eu estou entendendo o seu ponto de vista. Quero dizer o seguinte, olha, o Paulo diz o seguinte, que haverá um só rebanho com um só pastor, certo? Correto? Um só rebanho, um só povo, uma só igreja.
Eu não posso, agora eu não posso admitir essa hipótese de que lá no céu e depois aqui na nova terra, porque eu creio que é aqui que a gente vai morar eternamente, porque Deus promete isso, restaurar a terra. A terra pertence aos seus eleitos, aos seus justos, aos mansos. Então, assim, eu não posso concordar com essa ideia de que haverá no reino de Deus, seja no céu, seja na terra, distinção de nações. Com isso, eu não concordo com você, certo? Mas com muito respeito eu faço isso. Não vou brigar contigo por conta disso, tá? Não vou discutir com você por conta disso. Eu penso que seremos um povo, um só rebanho, uma só igreja. Mas vai ser um só povo mesmo. Você falou a palavra correta. Você vê que eu não tô discordando dos textos que você usa. Quando você usa os textos, eu concordo. Esse texto que você citou, acho que é João 10, se não me engano, vai falar desse um só rebanho. E de fato é isso. Por quê? Porque lá em Apocalipse 21, você vê a nova Jerusalém descendo do céu. Quem que é a nova Jerusalém? É a noiva. É a noiva do Cordeiro. E quem está lá embaixo esperando? Os homens, os povos. Eles veem a nova Jerusalém descendo, a noiva descendo. Não é Jesus descendo, é a noiva descendo. E diz assim, e eles serão povos de Deus. E eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. De fato, haverá um só povo. Até anjo faz parte do povo de Deus. Agora, porque é família de Deus, família na terra, família no céu. Paulo fala isso. Agora, o que eu estou dizendo é que dentro dessa família, que engloba até anjos, dentro desse povo de Deus, porque o povo são os serviçais do Senhor, existe a igreja e, como está em Apocalipse, tem as nações. A noiva desce e ela se coloca no meio dos povos. E Deus habita no meio dos povos, e eles serão o povo de Deus. De fato, haverá só um povo mesmo, eu concordo com você. Só que a Bíblia mostra a distinção. A noiva não está aqui embaixo aguardando, a noiva desce e o povo está aqui embaixo aguardando. Está lá escrito isso. Não, eu leio esses textos, só um minutinho, Fábio. Eu leio esses textos pensando no apóstolo que estava escrevendo da seguinte forma. Ele tem que, obviamente, se utilizar de referências humanas, de referências terrenas, para poder explicar minimamente para quem ele estava direcionando os escritos. Então, ele se utiliza dessa questão de nações, de povos, né? Tribos, multidões, enfim, línguas. Ele tem que se utilizar dessa referência, que é uma referência terrena, para poder dizer o seguinte, olha, Deus vai salvar gente de todas as nações, tribos, línguas e povos. Agora, no fim de tudo, né, no frigir dos ovos, né, será apenas um povo. Tá, mas aí, então acabou o reino, porque eu vou reinar sobre quem? Não, meu querido, você não está entendendo. Você não está entendendo. Eu vou reinar justamente. Se você coloca todo mundo como rei, só tem cacique. Não tem só cacique, não, irmão. Nós seremos como Jesus disse, nós reinaremos com ele, como diz Apocalipse. E reinaremos sobre quem? Entendeu? Sobre nós reinaremos com ele. Mas sobre quem? Jesus, ele é rei porque ele reina sobre nós. Não sobre quem, não, irmão. Não existe, seremos um povo só. Seremos um povo só. Claro que existe. Eu não li o texto para você de Apocalipse 2:26. Como é que explica esse texto? Não. Eu estou falando para você. Se você não aceitar, porque você não quer. Eu estou falando que os apóstolos... Eu quero terminar. Você deixa eu terminar. Eu quero aceitar. Eu quero entender. Você não vai falar. Você vai deixar eu terminar. Deixa ele terminar, pastor. Vou falar daqui a pouquinho, quando eu te der a palavra. Quando eu te der a palavra, você pode falar. Quando o Wagner falar... Tá, vai lá, PC. Vai lá, termina aí. Não, o negócio é o seguinte, irmão. O texto do Apocalipse diz, e viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Você está dizendo que nós, os eleitos, vamos reinar sobre quem? Sobre povos, nações, é isso que você está dizendo. Exatamente. Certo? Exatamente. Nós vamos reinar sobre povos e nações. Mas isso implica em que, veja bem, haverá uma hierarquia, primeiro, postulada por Deus, né? Deus, acima de todos, anjos, os eleitos, e, por último, os povos. É isso? Isso. Então, eu não concordo com esse seu ponto de vista. Mas nós vamos reinar sobre quem?
Meu querido, a Bíblia está falando nós vamos reinar com Cristo. Não significa que eu vou ter autoridade sobre povos. Se com ele morremos, com ele reinaremos. Esse conceito de povos, nações, tribos e línguas é um conceito terreno. Você está se esquecendo. Mas o reino de Deus é visto sobre a terra. É um conceito terreno. É um conceito terreno. O apóstolo tem que se utilizar de conceitos terrenos para poder falar de uma coisa celestial e depois sobre mas você está certo. Renovada. Você está entendendo? Vou te explicar por que você está certo. É que o que você não entendeu da jogada aqui. Você acredita que o reino milenário é no céu, correto? É isso, né? Estou te fazendo uma pergunta. É o que a Bíblia diz. Então tá. O que nós acreditamos, eu também acredito, por isso que eu falo, e é exatamente o que o pastor Igor está pregando, é que o reino milenário é aqui na Terra. Então você está certo nessa posição que você fala, de que esse conceito de reino, onde tem o rei, onde tem os povos, as nações, os governantes, esse conceito ele é terreno. Por quê? Porque para nós o reino milenário ele é terreno. Eu creio nisso, eu creio no reino milenário literal. Entendeu? E quando a gente vai para Apocalipse 2, tá muito claro ali, para mim pelo menos, né? Ó, aquele que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Não teria lógica dizer, aquele que vencer vai ter autoridade sobre vocês mesmos. Não. É um povo... Quem é que vence? É a igreja eleita. Entendeu? É um povo que foi eleito para uma determinação, foi predestinado para este. Esse é um galardão que vai ser dado para a igreja. É isso que a gente entende. Eu já posso falar? Você já terminou? Porque aí eu espero. Posso falar? Eu vou ler um texto aqui, querido. Eu vou ler um texto para o irmão. Eu não estou aqui, eu te falei, eu não estou aqui para te convencer. Eu não quero te convencer. Eu quero te passar o que eu creio, o que está nos anais da igreja cristã do primeiro século. Eu nem citei os pais da igreja aqui para depois não falar que eu creio na Bíblia. Eu estou citando a Bíblia. Mas o que eu creio é exatamente como os primeiros cristãos criam. E eu não estou nem usando o texto da patrística aqui. Mas eu quero ler para o irmão. Eu vou ler o texto aqui junto com o pessoal aqui, o Wagner. Se me dá permissão. Eu quero ler esse texto aqui que mostra o que acontece depois da vinda de Jesus. Uhum. Né? Vai falar aqui sobre o dia do Senhor, não vou ler o texto todo para a gente ganhar tempo. Vai falar que ele vai juntar todas as nações contra Jerusalém, vai ser tomada, isso aqui é a grande tribulação. Aí o Senhor vem pelejar contra as nações, que pelejou no dia da batalha, isso aqui tem a ver com Armagedon. Aí o Senhor vem, pisa na Monte das Oliveiras, aí ele está trazendo a restauração de Jerusalém, ó. Que de fronte de Jerusalém para o Oriente, Monte das Oliveiras será fendido ao meio, tal. Aí ele vai falar aqui sobre as pessoas fugindo para os montes, né? Vai falar aqui de novo sobre o dia do Senhor, que seria a escuridão espessa, né? Nem dia nem noite será, e tal. Ele está dando característica. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade para o mar oriental e metade para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. Ó, inverno, né? No verão, ou seja, isso não tem no céu, isso pode ser coisa da terra. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Era uma boa oportunidade para ele falar céu, mas está dizendo terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra ao redor se tornará planície. Isso não pode estar falando de céu, né? Porque tem montanhas no céu que vão se tornar planície. Se tornou planície porque, por causa do dia do Senhor, os montes foram abalados. Desde Gebá até Rimon, está dando o endereço de onde vai ser aplainado, sul de Jerusalém, e será alçada, habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. E habitarão nela e não haverá mais anátema, amaldiçoado, porque Jerusalém habitará segura. Isso não tem a ver com a Nova Jerusalém, que é livre. A Nova Jerusalém, que é livre, já está segura, mas o da terra não está ainda. Aí ele diz assim, ó, e esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Isso aqui tem a ver com Armagedon. E a sua carne será consumida, estando eles de pé, eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia, também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque um pegará na mão do outro. Isso também tem a ver com Armagedon. Tem texto dos profetas que falam sobre isso. E também Judá pelejará em Jerusalém, né, o povo de Deus, e se juntarão ao redor de todas as nações ouro e prata e vestes de grande abundância, tem a ver aqui com os despojos das guerras, e será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. Ou seja, né, até os cavalos que estiverem lá nas guerras, aqueles cavalos que a gente vê lá em Apocalipse,
acho que é 19, se não me engano, me esqueci agora onde está o texto, Apocalipse 15, até os freios dos cavalos, não é isso? São esses cavalos aqui. Beleza. Aí, agora que acabou a guerra, agora que acabou o Armagedon, acabou a guerra ali do dia do Senhor, começa o reino milenar. Aí ele vai dizendo, ó, e acontecerá de todos os que restarem, de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei do Senhor, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. Até aqui eu posso até colocar que é a igreja, ó, né? Isso aqui é a igreja, está subindo para adorar o Senhor. Só que o texto vai dizendo que não pode ser igreja. Olha a continuação do texto. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. Então isso aqui não pode ser para a igreja, porque não vai ter rebelde lá. E se a família dos egípcios, ó, olha as nações aí, egípcios, não subir, nem vier, isso aqui é uma ameaça. Como é que Deus vai ameaçar a igreja glorificada? E se a família dos egípcios não subir, nem virá sobre eles a praga, com quem o Senhor ferirá as nações, que não subirem a celebrar a festa das cabanas, dos tabernáculos. É a vara de ferro que o Senhor ferirá, que está lá em Apocalipse 2, 26. E esse será o castigo dos egípcios e de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Então, esses textos aqui, irmão, eu não consigo enxergar eles simbolicamente, não consigo enxergar ele para a igreja, porque aqui está dando uma ordem de maldição pós-vinda de Jesus. Tem famílias da terra, tem mais textos dos profetas, vai falar sobre velhos que vão completar os seus anos, crianças que não vão ser abortadas, né? Elas vão nascer. Bom, se vai nascer, é porque tem casamento, mas a igreja não casa, porque a igreja ela não se casa e nem dá em casamento. Quem é que está casando? O texto está dizendo aqui, né? Famílias da terra. Família é o quê? Marido, mulher, filhos. Então, essas famílias serão obrigadas a irem todos os anos a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Se não subir, não vai vir chuva. Se não subir, vai vir praga sobre elas. E a festa dos tabernáculos, ela é uma sequência de festas que ocorrem, que a gente vê no livro de Ezequiel. Aí tem que ir lá do capítulo 40 ao 48 para ler, que tem várias outras festas lá acontecendo. A tabernáculos é uma delas. Eu olho para esse texto, que é um texto pós-vinda de Jesus, e eu não consigo ver a igreja ali, que Deus não vai estar dando checkmate na igreja. Perder salvação para glorificado, isso é um absurdo. Mas está ameaçando de praga. Praga numa igreja glorificada? Não pode.